o rei dele feriu a santidade de Deus e por isso deixou de entrar no templo, ficou sem reinar e morreu. Mas este, quando estava chorando por luto do seu rei, ele teve uma visão celestial. Viu o alto e sublime trono. Ele viu anjos, seres angelicais, voando ao redor com 6 asas daquele trono e diante daquele que estava sentado do trono. A fumaça da glória do que estava no trono encheu o templo onde ele estava. E houve um terremoto. Ele pensou que iria morrer. Mas, de repente, é o que eu quero abordar com você hoje na palavra da tarde. Vamos lá. É isso aí, meus queridos, muito boa tarde, Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe o teu dia, mais do que abençoado esta quinta-feira que Deus tem feito grandes coisas por mim e por você. Hoje nós vamos falar sobre um profeta, mas não apenas falar sobre um profeta, falar das lições que nós podemos aprender com esta passagem da vida dele, este trecho da história da vida do profeta Isaías. E eu quero que você preste bastante atenção, mas que você não fique com este conteúdo apenas para você. Envie ele para todos os seus colegas, amigos, envie para os seus parentes, para que eles possam entender esta história do qual nós vamos abordar hoje. Eu quero mostrar para você dentro dela 4 estágios. Primeiro, a contemplação. Segundo, a revelação. Terceiro, a purificação. E quarto, a comunhão e comissão. E o que isso tem a ver com a sua vida? O que isso tem a ver com a sua fé? O que isso tem a ver com a sua salvação? Bom, a história da qual nós vamos abordar hoje se encontra no livro de Isaías, livro bíblico de Isaías, capítulo 6, do versículo 1 em diante. Para quem não sabe, o profeta Isaías estava chorando de luto, né? Porque ele havia perdido um rei muito importante para sua época. Um reinado, esse rei estabeleceu um reinado de prosperidade. Por mais que a prosperidade em Israel era uma prosperidade material, mas porém uma decadência moral e espiritual, a humanidade, ou melhor dizendo, a nação israelita, ela vivia num dos seus períodos favoráveis financeiramente falando. Mas o rei morre porque fere a santidade de Deus, é acometido com lepra, fica muito tempo recluso, doente, sem poder governar. O trono está vazio, por mais que o filho do rei está fazendo a administração do reino, mas o trono ainda está vazio. Porém, o rei morre. Quando o rei morre, oh, que tristeza! Por quê? Porque às vezes você não sabe quem é que vai vir, quem vai governar. Então o profeta Isaías está dentro do templo. Alguns teólogos acreditam que ele estava auxiliando alguns sacerdotes ali no templo. Mas de repente, ele vê os céus abertos. E nesta visão dos céus abertos que o profeta Isaías vê, ele olha e tem um alto e sublime trono. E tem um ser, ou tem um assentado naquele trono, do qual ele não consegue ver o rosto, porque a glória deste é muito grande. Diante deste trono, havia seres angelicais. Cada um desses seres tinha 6 asas. E com essas asas, 2 cobriam os pés, 2 voavam e outras 2 cobriam o rosto. E diante daquela contemplação, ele vê que a glória, a fumaça daquele alto e sublime trono enchia o templo aonde o profeta Isaías estava. E o que ele faz? Ele diz: ai de mim, que sou homem impuro, de lábios impuros. Eu vi Deus, eu vi o Altíssimo. E o que farei agora? Ai de mim. E ele diz: olha, vivo numa sociedade de homens de lábios impuros, e eu sou também um homem de lábios impuros.
ali o profeta Isaías teme a sua vida. Porém, de repente, um daqueles seres angelicais que estão rodeando o trono, que estão rodeando aquele que está sentado no trono, que estão cantando santo, 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 ininterruptavelmente, de repente, um daqueles seres desce com uma tenaz e pega do altar uma brasa viva e coloca nos lábios do profeta Isaías. E diz: o teu pecado está perdoado, a tua iniquidade foi removida, você agora está purificado. De repente, o profeta Isaías ouve uma voz, e a voz é daquele que está no trono, e dizia o seguinte: a quem enviaremos? Quem mandaremos por nós? Então, o profeta Isaías, ele diz: envia-me a mim. E ali é o chamado do profeta Isaías, aonde Deus comissiona ele para anunciar para o povo de Israel. Tá, ok. O que esta história, pastor, ela tem a nos ensinar? 4 estágios que eu quero compartilhar com você. O primeiro estágio, a contemplação, e isso tem tudo a ver conosco. O profeta Isaías está dentro do templo, mas de repente lhe é dado a oportunidade de contemplar o divino, de contemplar o glorioso, de contemplar o maravilhoso. E ele contempla. Ele vê um alto e sublime trono, ele vê seres angelicais, ele ouve um louvor, ele vê a fumaça daquela glória encher o templo aonde ele estava. Há um terremoto que treme o templo aonde ele estava e ele está contemplando tudo isso. Mas de repente, após esse estágio da contemplação, o profeta Isaías passa para um segundo estágio sem ele perceber, sem ele entender que está acontecendo esse estágio com ele. Do estágio da contemplação, ele entra para o estágio da revelação. E qual é o estágio da revelação? Diante daquilo que ele está contemplando, de toda a santidade e da glória daquilo que ele está contemplando, ele começa a ter a revelação do seu estado pecaminoso. Ele diz: ai de mim, porque sou homem de impuros lábios, vivo numa sociedade de lábios impuros, e eu vi Deus. E ele fica com muito medo, com muito temor, diante daquela contemplação, pois agora está sendo revelado para ele algo que parece que ele não tinha noção. Parece que ele não tinha noção acerca desse seu pecado. Mas de repente, um dos seres angelicais, com uma tenaz, pega uma brasa viva do altar, sai de diante daquele trono branco, voa até o profeta Isaías e lhe toca a boca, lhe toca para remover a sua iniquidade, o seu pecado. E diz para ele: olha, teu pecado está perdoado, a tua iniquidade foi removida. Depois disso, tem o quarto estágio, que é o estágio da comunhão e da comissão. Por quê? Porque agora o profeta pode ouvir aquele que estava no trono falar e também pode responder. E nesse período há uma comunhão, e essa comunhão resultou em uma comissão, em enviá-lo. Porque ele ouve a voz dizendo: a quem enviaremos por nós? Então, de repente, ele responde. Aquele que estava com medo, com um pavor diante daquela visão, agora está tendo uma comunhão com aquela visão. Está falando com aquele que está sentado no trono alto e sublime. E ele diz: envia-me a mim. Ou seja, essa comunhão resultou numa comissão. Ok, pastor, esses são os estágios que o Senhor nota aqui na passagem e na vida do profeta Isaías. E é interessante porque tudo isso a gente vê no Evangelho de Cristo. E isso corrobora com a nossa vida cristã. Há muitas pessoas que elas não conseguem nem entrar no primeiro estágio. E por que elas não conseguem nem ter a oportunidade do primeiro estágio? Porque o seu coração, ele está pedrificado. Ele está duro. Olha, aquele que contempla tudo aquilo que o profeta Isaías contemplou, não tem como a sua vida ser a mesma.
Não tem como o seu dia ser o mesmo. Ele contemplou algo espiritual. Lhe foi dado a oportunidade de enxergar com seus olhos carnais, com seus olhos físicos, algo sobrenatural. Infelizmente, vivemos num período onde as pessoas não estão conseguindo nem contemplar. Por isso que nós oramos a cada dia para que o Espírito Santo lhes dê um novo coração, para que elas possam responder aos estímulos de Deus, elas possam ouvir a pregação do Evangelho e entender. Até porque Jesus disse assim: este povo vê, mas não enxerga, ouve, mas não entende. Ou seja, aquele povo que estava cercando Cristo Jesus, como nós estudamos no Novo Testamento, eles viam milagres, eles viam maravilhas, eles viam multiplicação de pães e peixes, eles viam o morto ressuscitar, o cego enxergar, o paralítico andar, o fluxo de sangue ser interrompido, mas eles não enxergavam. Eles viam com os olhos, mas não contemplavam. Que tudo isso testificava que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é o Filho daquele que estava assentado no trono na visão do profeta Isaías, do qual nós estamos falando. Então há pessoas que elas estão até no lugar aonde está acontecendo o sobrenatural, mas não contemplam. Porém, há outras que contemplam. A pessoa visita uma igreja, a pessoa entra dentro de um local onde está acontecendo uma obra sobrenatural, ela vê em sua vida algo divino, ela vê na terra, ela ouve um testemunho, ela participa de uma oração, algo sobrenatural ela consegue contemplar. Porém, ela fica apenas contemplando, ela fica apenas olhando e vendo. Ela não consegue passar para o segundo estágio, que é o estágio da revelação. E eu fico muito preocupado, porque eu averigo de tanto tempo que nós estamos dentro de igreja, administrando, pastoreando pela misericórdia do Senhor, que infelizmente algumas pessoas elas se acostumaram a contemplar. E elas acreditam que a contemplação é a comunhão, e não é. A contemplação é ver o sobrenatural. Quantas pessoas entram dentro da igreja e elas veem o morto ressuscitar, o paralítico andar, o cadeirante se levantar, o cego enxergar, o câncer ser expelido, elas veem pessoas que, falando em outras línguas, pessoas que mal falam o português direito, pelo poder do Espírito Santo falando em outras línguas, elas veem pessoas sendo restauradas, usuários de droga sendo restaurados, ébrio habituais, ou seja, pessoas que estão viciadas no uso da bebida alcoólica, sendo libertas, casamentos sendo restaurados, elas contemplam tudo isso e associam que esta contemplação é comunhão, sendo que na verdade não é. E passam 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos, 7 anos dentro de uma comunidade cristã, de uma comunidade evangélica, achando que o simples fato de contemplar elas já estão purificadas e já estão tendo uma comunhão com o Senhor. É aquele dizer popular que todo cristão conhece. Pessoas que só vão para a igreja, mas elas ainda não são a igreja. Elas não são de Cristo, porque elas contemplam. Vivemos numa época que nós temos que tomar um certo cuidado. Por quê, pastor? Porque é a época da contemplação. Nós assistimos no YouTube uma pregação aqui no Pode Bem, aí nós dizemos, oh, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, que palavra maravilhosa, que palavra abençoada. Mas, meu querido, isso é apenas o primeiro estágio. Para que você possa ter comunhão com Deus, você precisa passar pelos 3 estágios e chegar no 4º estágio. E saiba que essa comunhão irá lhe comissar. Você será comissionado a uma missão. E nós vemos isso, logo já vamos falar sobre ela. Isso me preocupa, porque tem pessoas que apenas contemplam. Deus é fiel. Eu sei que Deus é bom. Eu sei que Deus é maravilhoso. Olha, eu vi um testemunho de uma pessoa, nossa, é lindo, é lindo. Porém, esta pessoa ainda não teve a revelação. Não passou para o estágio da revelação. Há outros que passam. Há outras pessoas que contemplam, têm a oportunidade de contemplar o sobrenatural, o divino,
e elas conseguem, pelo poder do Espírito Santo, passar para o segundo estágio, que é o da revelação. Elas conseguem ter em seus sentimentos, em seus olhos, em sua consciência, o seu estado pecaminoso. É revelado para elas o seu pecado. Pessoas que seja dentro da igreja, seja aqui no YouTube, seja onde for, elas estão contemplando o sobrenatural e aí elas começam a perceber, peraí, eu preciso mudar de vida. Sabe, eu preciso transformar o meu coração é mau, eu odeio minha sogra, eu odeio meu sogro, olha, eu não trato bem a minha esposa, eu não cuido dos meus filhos, olha, eu não amo como eu deveria amar, não sou submissa como deveria ser ao meu marido. Olha, elas começam a ter uma revelação e fase gloriosa. Por que essa fase é gloriosa? Porque se durante a revelação dos seus pecados elas se arrependerem, como o profeta Isaías se arrependeu, o próprio Espírito Santo começa a obra da regeneração. E eu falo sobre a obra da regeneração muito bem na série que nós temos aqui. Se você entrar na aba playlist, tem várias séries. Tem a série Verdadeiro Arrependimento, a Verdadeira Conversão, e ali a gente fala sobre a obra da regeneração que somente o Espírito Santo pode fazer. E eu rogo a Deus para que você contemple e para que você também passe para o estágio da revelação e durante o período que você está enxergando os seus próprios pecados, os seus próprios erros, você possa se arrepender e crer no Evangelho. Aí o Espírito Santo vai começar a regenerar a sua vida. Isso é glorioso. Qual é o terceiro estágio? O terceiro estágio é esse que eu te disse, o da purificação, quando o Espírito Santo começa a regenerar. Lembra que lá o ser angelical, ele pegou com uma tenaz, uma brasa viva do altar e tocou na boca do profeta Isaías. Ali ele estava fazendo o que hoje o Espírito Santo faz em nossa vida. Regeneração. Transformar a natureza. Peraí, o profeta contempla o alto e sublime trono. Tem uma revelação da sua condição pecaminosa, mas só é perdoado o pecado e removido a iniquidade quando o anjo, com uma tenaz, pega uma brasa viva e toca na boca do profeta. Isso é uma ação sobrenatural. Não dependeu do profeta para acontecer. Dependeu do ser angelical. Hoje, nós dependemos do Espírito Santo para mudar a nossa natureza. Aquele que antes, no caso do profeta, que tinha lábios impuros, agora ele não tem mais lábios impuros. Agora ele pode estar preparado e bem condicionado para passar por quarto estágio. Eu fico preocupado, por quê? Porque há pessoas que passam pelo primeiro estágio, contemplação, estão no segundo estágio, revelação, reconhecem o seu pecado, mas não estão sendo purificadas. Por quê, pastor? Porque no segundo estágio, revelação, elas têm consciência dos seus pecados, mas não se arrependem. Elas sabem que estão erradas, mas não se arrependem. Elas não falam assim, Senhor, eu quero uma mudança, eu vou parar com isso. Aquele que está com a amante diz assim, ó, eu não vou mais estar com esta mulher. Aquela que desonra o marido diz, eu não vou mais desonrar. Ela toma, há uma disposição interna que faz com que a pessoa, ela manifeste arrependimento e fé no Evangelho. Se ela fizer isso, ela será purificada pelo poder do Espírito Santo. E quando ela for purificada, ela terá toda a condição espiritual e humana para ter comunhão com Deus. Assim como aquele ser angelical tocou nos lábios do profeta Isaías e ele teve o seu pecado perdoado, a sua iniquidade removida, assim cada um de nós, quando o Espírito Santo regenerar a nossa natureza, podemos passar para o quarto estágio. Qual é o quarto estágio? A comunhão. Poderemos ouvir Deus falar e poderemos responder. E é interessante porque quando Jesus andou na região da Palestina, no Oriente Médio, ele sempre falava, alguns não ouviam com o coração. Outros passavam por esse estágio sem saber que estavam passando e conseguiam responder. Por exemplo, quando Pedro estava pescando,
E depois da pesca maravilhosa, e Pedro fica ali com uma vantagem financeira muito grande, porque ele pesca mais de 150 grandes peixes, é uma pesca maravilhosa mesmo. Jesus olha para ele e fala: Pedro, eu quero lhe tornar pescadores de homens. E como que Pedro responde esse chamado? Ele responde esse chamado seguindo a Jesus. A atitude dele é uma resposta. Lembre que às vezes as nossas respostas, elas não serão verbais, elas serão físicas, elas serão ações. Nós poderemos tomar atitude. No caso do profeta Isaías, ele ouve Deus dizer do alto e sublime trono: a quem enviaremos por nós? E ele responde verbalmente: envia-me a mim. E eis aqui o ápice do evangelho de Cristo. Jesus fala com cada um de nós: aquele que crer e for batizado será salvo. Como que eu devo responder? Crendo, me batizando, para ter dele, pelo poder dele, pela misericórdia dele, esta salvação. A minha resposta não precisa ser verbal. Aliás, algumas pessoas elas pensam assim: eu fui lá na frente da igreja, eu levantei a minha mão e eu fiz a oração de confissão. Mas, meu querido, o que adianta fazer uma oração de confissão e continuar no pecado que vive? Não serve de nada. A oração de confissão, ela é válida quando a sua confissão é verdadeira e carregada de arrependimento. E aí o Espírito Santo purifica e você poderá ter comunhão com este Deus maravilhoso, bendito e grandioso, que faz grandes coisas, que opera grandes milagres, que opera maravilhas em minha vida e em sua vida. O que eu desejo é que você chegue nesse estágio. Qual estágio, pastor? O quarto estágio. O estágio da comunhão e da comissão. Porque na comunhão, o próprio Deus há de te enviar. Assim, Jesus disse, e corrobora com tudo isso que eu estou falando. Jesus disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Algumas pessoas pensam, ele falou isso para os seus apóstolos? Não, ele falou isso para todos os seus seguidores, para todos os seus discípulos, para todos aqueles que seguiam e que verdadeiramente passaram por esses 4 estágios. Todo aquele que tem comunhão com Deus, ele vai ser comissionado. Algumas pessoas pensam: minha comissão é para ser pastor. Não estou falando de pastorado, de presbitério, não estou falando de diaconato, de ser evangelista, missionário, ancião, e aí vai. Não estou falando sobre isso, não. Eu estou falando sobre cumprir o ID. Deus vai, dentro da comunhão que você tem com Ele, lhe comissionar. Ele vai lhe enviar para cumprir o ID. Você pode falar do amor de Cristo no seu serviço. A melhor forma de falar do amor de Cristo no serviço é expressando Cristo em sua maneira de viver. Lembre-se que se você passou pelos 4 estágios, o terceiro te purificou. O Espírito Santo regenerou sua natureza. Você não é mais a antiga criatura que amava o pecado. Você é hoje a nova criatura que aborrece o pecado. Você é a nova criatura que diz não ao pecado. O pecado é um acidente, não uma premeditação. Então, hoje, eu quero que você guarde isso no teu coração. Qual é o estágio que você está? Você está contemplando, mas não é revelado os seus pecados? Você não consegue perceber o quão pecaminoso é a sua maneira de viver? O quão errado você está em relação a Deus? Não é errado em minha opinião, no que eu acho, no que eu penso, no que eu acho que deveria ser? Não. O assunto não é esse. É diante de Deus. Quando nós estamos diante daquele que é completamente santo, daquele que os seus seres angelicais cantam santo, 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 não tem como nós não termos a revelação da nossa pecaminosidade, do nosso estado pecaminoso. Eu rogo para que você não viva apenas contemplando, porque aquele que contempla, imagine uma pessoa, ela senta-se na areia de uma praia. E ela, diante de um final de tarde, 4, 5 horas, 5 e meia, ela está vendo o sol baixar. E aí ela está vendo o céu
todo com aquelas cores maravilhosas, o mar brilhando, com aquele reflexo do sol se pondo, e aí ela está contemplando tudo aquilo. Eu lhe digo, ela está vivendo uma experiência maravilhosa, apenas de contemplação. Se ela passar para o estágio da revelação, e se ela passar para o estágio da purificação, ela poderá ter comunhão. Então, eu assemelho o estágio da comunhão àquele que levanta diante da praia, ele caminha, entra no mar e mergulha nas águas. Eu sei que é lindo o que está na superfície, mas você precisa conhecer o que é maravilhoso, que está nas profundezas de Deus. Não é à toa que o apóstolo Paulo disse assim: ó profundidade das riquezas e do conhecimento e do saber. Quão insondáveis, Senhor, são os teus juízos. Olha, há muita coisa que você precisa aprender de Deus. Como eu preciso, todos nós precisamos aprender de Deus. Todos nós precisamos ter dele. E só podemos na comunhão. Eu rogo a ti para que você tenha essa comunhão com o Senhor e que esses 4 estágios possa abrir a sua mente e você possa entender onde eu estou, o que eu preciso fazer para alcançar a comunhão e ser comissionado por este Deus. Em nome de Jesus. É isso aí, queridos, e é isso aí, queridas. Palavra maravilhosa, né? Que história linda do profeta Isaías, que coisa grandiosa que Deus opera em nossa vida. Eu quero dizer para você que eu estarei aqui às 10 horas da noite, na noite de oração, no momento de oração. É um momento rápido, mas é um momento muito eficaz que eu conto com a tua presença. Aliás, aquele que tem comunhão com Deus já desenvolveu a arte de ter comunhão com os irmãos. Venha comungar comigo às 10 da noite, num período de oração. Você que não é inscrito, se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa seu like e olha, me ajude compartilhando esta mensagem para que muitas pessoas possam ouvi-la e muitos possam ser alcançados pelo poder de Deus. Eu me despeço com um beijo e com um abraço para cada um de vocês, dizendo que logo mais às 10 da noite estarei com vocês. Meu querido e minha querida, agora ficou mais fácil para você se tornar membro do canal Pode Bem. Você já é inscrito e também já ativou o sininho para todas as notificações, mas quer se tornar um membro e ficar mais pertinho do Pastor Benjamin Júnior. O que eu preciso fazer, pastor? Apenas clicar no botão que aparece no teu aparelho chamado Seja Membro. Esse botão te apresentará 2 modalidades, sacrifício e sacrifício. Na modalidade sacrifício, você recebe selos de fidelidade ao lado dos seus comentários e chats ao vivo e emojis personalizados do próprio Pastor Benjamin Júnior. Na modalidade sacrifício, você recebe os mesmos benefícios do sacrifício, porém, você tem uma transmissão ao vivo exclusiva. É uma transmissão privada, aonde só participa quem é membro do sacrifício. Clique no Seja Membro. Bora lá, venha para esta turma abençoada por Deus.